Olá, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edson Moraes e estamos de volta, para dar sequência ao nosso estudo de cinemática, em especial movimento uniformemente variado. Hoje o tema da nossa aula é sobre gráficos, tá? Então preste muita atenção que essa aula é extremamente importante para concluir o nosso conteúdo aqui de cinemática, tá bom? Voltado para o movimento uniformemente variado, é claro, tá? Então vamos lá. Pega aqui nossa canetinha, nosso apontador a laser, para ser nosso seguidor. Gráficos da velocidade escalar versus o tempo, ou seja, em função do tempo. Acompanhe. Você lembra, que a equação é V igual a VO mais AT, vovô ativo? Isso é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau resulta graficamente uma reta, tá? Ou seja, ela é crescente ou decrescente. Ela vai ser crescente todas as vezes que a aceleração é positiva, tá? Deixa eu ver se ela não vai aparecer aqui para nós. Vai não, né? Então é melhor. Não, tudo bem. Vou colocar aqui a nossa canetinha para você ficar acompanhando. V é igual a VO, ou seja, velocidade inicial, mais AT. Ou seja, nós estamos trabalhando exatamente agora o gráfico referente a essa função, tá? Ou seja, velocidade inicial é... Vou pegar aqui nosso apontador, agora sim. A velocidade inicial é a parte de onde, o veículo parte. Quando ele parte do repouso, ele parte aqui, de zero. Mas ele pode partir de um ponto positivo, como pode partir de um ponto negativo, né? E daí crescer. O que significa crescer o seu movimento? Ou seja, a aceleração. Lá na matemática, o professor de matemática chama esse cara de coeficiente angular. É ele que dá a inclinação da reta, né? Como ela é crescente, da ideia de rampa, de subida, né? Então, se trata de uma aceleração positiva, tá aqui embaixo, ó. Tá bom? Mas pode acontecer desse gráfico ser todo decrescente. Ou seja, a velocidade ser positiva e decrescer, partir do repouso e decrescer, partir de uma velocidade já negativa, inicialmente, e ainda decrescer. Isso se trata de uma aceleração menor que zero. Tudo bem? Matematicamente, vai se trazer, aqui nessa função. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos em frente. Aí você lembra, até na aula anterior, no slide anterior, por exemplo, a gente pegou uma questão assim, mas nas aulas, que a gente já falava desde o movimento uniforme, todo gráfico do tipo V vezes T, a área sob o gráfico sempre nos dará o ΔS, tá bom? Numericamente será igual ao ΔS. Então, quando acontecer dele ficar aqui em cima, acima do eixo zero, esse ΔS é positivo. Quando ficar abaixo, não se esqueça, ele será negativo, por se tratar, de uma região negativa nesse eixo velocidade, tá bom? Vamos em frente. Agora, muito cuidado. Você lembra, deixa eu ver se aqui ele vai dar pra gente. Não vai dar, então eu vou pegar mais uma vez a canetinha para você lembrar da função que vai gerar esse gráfico. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. S igual a SO. É ruim pra caramba escrever assim, tá? Mais VOT. É aquela fórmula, o famoso sorvetão, tá? VOT mais metade de AT2. Aí aqui embaixo 2, ó. Metade de AT2. Ora, você lembra que a gente dizia já na aula anterior, essa função, opa, vamos ver se a gente consegue aqui apagar esse último erro, tá? Opa, que legal. Muito bem. Essa função a gente já dizia desde a aula anterior, ela é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então o resultado gráfico disso só pode ser uma parábola, Quando o A de aceleração for positivo, com cavidade voltada para cima. Quando o A for negativo, com cavidade voltada para baixo. Então preste muita atenção nessa aula, que é muito importante.
Esse gráfico é do tipo S vezes T, tá? São os diagramas horários dos espaços. Portanto, esse gráfico está partindo de onde? De uma posição inicial, né? E aí, ó, ele vai diminuindo sua velocidade, ou seja, essa velocidade aqui, né, ó, ela é menor que zero, atinge, né, uma posição mínima. Esse ponto a gente chama de ponto de mudança do movimento ou inversão do movimento. Nesse instante, a velocidade, né, ele diminuiu tanto que zerou a velocidade e agora ele vai voltar a aumentar a velocidade. Olha o curioso, tá? Então aqui velocidade negativa, aqui velocidade positiva. Aqui movimento regressivo, a partir daqui movimento progressivo. E nesse ponto, Edson, nesse ponto nós temos a famosa inversão de movimento. Tu se liga que nas questões ele vai falar muito nisso, tá? Então, nesse exato momento é a velocidade que é igual a zero, tá? Nesse lado nós temos a situação oposta, óbvio. O veículo parte de uma posição inicial, então ele vai aumentando sua velocidade, Eu posso até dizer que essa velocidade aqui ela é positiva, e chega um momento que ela para. Na verdade, não é que ele vai aumentando sua velocidade, é que ele vai diminuindo sua velocidade, mas essa velocidade ainda é positiva. Chega um momento que ele zera, e aí a partir daqui ele desenvolve um movimento contrário à orientação da trajetória, ou seja, né, sua velocidade é negativa, é oposto à orientação do movimento. Então, nesse ponto, teria a inversão do movimento mais uma vez. Tudo bem? Deu para compreender? Vamos em frente. E o gráfico da aceleração existe? Ora, no movimento uniformemente variado, a aceleração é algo constante, porque é ela que faz a velocidade variar, não é verdade? Portanto, o gráfico que nos lembra uma função constante, né, é aquela retazinha lá, ó, aceleração constante, para qualquer que seja o tempo. Então, abaixo disso também vai me gerar alguma coisa. Quando eu multiplicar a variação do tempo por aceleração, isso vai nos dar velocidade. Então, não se esqueça. Aceleração vezes tempo, isso é velocidade. Tá bom? Tá aí, né, a dedução. Se acontecer dessa aceleração estar aqui embaixo, né, porque eu não contemplei aqui nesse slide, essa variação de velocidade será negativa. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Agora, uma propriedade importante, né, para a velocidade de escala média. Como que no Move eu encontro a velocidade média? Até na aula anterior a gente usou essa fórmula, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Velocidade média não era ΔS sobre ΔT, lembra? Então, é eu somar todas as velocidades que existirem e dividir por 2. Se eu disser que a velocidade inicial é repouso, e se eu disser que a velocidade final é um V2, eu somo as duas e divido ao meio. Tá bom? Então, tá aqui a demonstração, se você tiver interesse, para você perceber de onde partiu, né? Passou o delta, a posição inicial para o primeiro membro. Esse valor tá aqui, ó, S menos SO. Aqui a gente colocou o tempo em evidência, tá? Tirou o tempo daqui, tirou um tempo daqui. Peguei esse tempo agora, passei para o primeiro membro, ele vem dividindo, tá? Vou pegar esse termo agora aqui todinho e vou distribuir, fazer o cálculozinho do MMC, né? Do 2 para todo mundo. 2 dividido por 1 vezes 2, 2 dividido por 2 vezes 1, né? Então dá esse termo aqui, tá? E aí, salvo a exceção, né, desse menos, aqui é um mais, tá? Então, velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Ora, mas quem é S menos SO? Velocidade inicial mais a velocidade final, né? Ó, velocidade inicial mais a velocidade final. Ah, então, ó, esse valor aqui vai dar 2, VO mais VO dá 2VO, tá? E AT, que é a velocidade final. Em outras palavras, velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, tá? Pronto, essa é a demonstração, né, de uma das propriedades importantes que nós usamos, tá? Então, a função horária dos espaços também pode ser escrita assim. S igual a SO mais velocidade, né, média, que é SO, VO mais V sobre 2, tá bom? Vamos agora partir para alguns exemplos. Primeira questão. Considere o gráfico da velocidade vezes o tempo, mostrado abaixo, que representa o movimento de um corpo. Eu acredito que está cortando um pouquinho aqui os dados, tá? Mas já já a gente vê. Com base nessas informações que o gráfico fornece, podemos determinar que em 8 segundos o móvel terá percorrido que distância? Ora,
Em 1 segundo, se a gente ligar os pontos, ele atingiu a velocidade 10. Em 3, ele atingiu a velocidade 20. Então, eu vou me valer desses dados, né? Ó. Agora sim dá para você ver o gráfico, né? Então, pegando a equação ou a função horária da velocidade, quando a velocidade é 20, ele parte de uma velocidade inicial 5, né? Ó, tá aqui. Mais a aceleração vezes o tempo, que é 3, tá? Que é 3. Então, aqui, matemática básica, o 5 passa para cá, vem subtraindo, 20 menos 5 dá 15, e o 3 passa para cá dividindo. Ou então divide todo mundo por 3, tá? Então, 15 por 3 dá 5. Isso é a aceleração desse móvel. 5 metros por segundo em cada segundo. Assim, para a gente saber, né, depois de 8 segundos, onde ele atingiu, é muito fácil. Até de cabeça dava para fazer. Ora, em cada 1 segundo é 5. Cada 1 segundo é 5. Depois de 8, ele vai chegar a quantos? A 200, né? Mas vamos verificar na equação. Vamos nos valer da função horária dos espaços, né? S igual a posição inicial 0, mais velocidade inicial 5, vezes 8, mais metade da aceleração, ou seja, metade de 5, vezes o tempo de novo ao quadrado. 5 vezes 8, 40. 8 ao quadrado, 64. Baixo 40. Metade, olha o que eu fiz aqui. Metade de 64, 32, né? 32 vezes 5, 160. Mais 40, 200 metros. Ou seja, nossa alternativa seria a letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima. Um jogador de basquete parte de uma das extremidades da quadra e se movimenta em trajetória retilínea com sua velocidade escalar, variando com o tempo, como mostra o gráfico. Está um pouco pequeno, mas dá para você entender, né? A respeito do movimento do atleta, o que é que nós podemos afirmar? Letra A, é sempre progressivo. B, é acelerado nos intervalos de 0 a 6 e de 9 a 12. É retardado nos intervalos no intervalo de 9 a 12, é retardado em todo o intervalo em que a aceleração escalar é negativa, ou somente acelerado no intervalo em que a aceleração escalar é positiva. Presta atenção, galera, essa questão é primorosa. Vamos lá, com calma. Tá? Primeira pergunta, eu vou sempre ficar voltando aqui. A respeito do seu movimento, é sempre progressivo? Não, né? Por quê? O que é um movimento progressivo? Quando a velocidade é positiva. Então tá aqui, ó. Aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade é positiva, mas de 9 a 12 está abaixo do eixo, né? Ó. Está abaixo do eixo, a velocidade é negativa. Tá certo? Muito bem. A próxima pergunta. É acelerado nos intervalos de 0 a 6 e de 9 a 12? Bom, de 0 a 6 é acelerado porque quando a velocidade, né, gera um gráfico assim crescente, o A é positivo, tá? De 9 a 12, para a gente concluir que esse resultado é positivo, lembra? Quando é que a gente pode concluir que o movimento é acelerado? Quando o produto da velocidade pela aceleração dá algo positivo, que é o que a gente chama de a velocidade, o módulo da velocidade verdadeiramente aumentar. Então, ó, de 0 a 6 a velocidade era positiva e o A era positivo. Então, V vezes A dá maior que 0. De 9 a 12, aqui eu tenho a velocidade negativa e eu tenho um A negativo. Então, também multiplicando velocidade negativa por um A negativo, vai dar positivo. Então, sim. Então, muito cuidado nisso. Edson, por que o senhor disse que aqui a velocidade é negativa? Bom, está abaixo do eixo 0. E por que o senhor disse que a aceleração aqui é negativa? Ora, porque desde aqui a aceleração gerou um gráfico decrescente. Ela já é negativa. Tranquilo? Vamos para a pergunta C. É retardado no intervalo de 9 a 12? Não, né? De 9 a 12 eu acabei de dizer a letra A que é acelerado. Letra D. É retardado em todo o intervalo em que a aceleração é negativa? Não, né? Porque de 9 a 12 a gente concluiu que é acelerado. Ela é negativa de 6 a 12, mas ela só é de 9 a 12, na verdade o movimento é acelerado, tá? E por fim, somente é acelerado no intervalo em que a aceleração escalar é positiva? Somente é acelerado quando a aceleração é positiva? Ó, ele está dizendo aqui, ela só é acelerada aqui? Não, né? Porque aqui também, né, a aceleração não é positiva e ela é acelerada. Tranquilo? Muito fácil. Quando você resolve algumas dessas, já vai respondendo as outras, né, automaticamente. Vamos para a nossa provavelmente última, né, ou penúltima questão.
Um móvel descreve uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante. O gráfico a seguir representa a posição do móvel em função do tempo, durante o intervalo de 20 segundos. Minha gente, preste atenção. Ó. Esse gráfico é uma parábola, né? Por se tratar de um gráfico do tipo S vezes T, ou seja, uma função horária dos espaços. Então, o que é que ele quer? A velocidade escalar inicial, muito fácil, né? A aceleração escalar e a velocidade escalar V1 quando o instante é de 15 segundos. Então, vamos lá. Vou colocar o gráfico aqui e vamos para a resolução. Presta bem atenção. Vamos fazer esse estudo, tá? Aqui, ó, o que é que eu tenho? Você lembra? Aqui a velocidade é positiva e aqui a aceleração é negativa, porque a concavidade está voltada para baixo. Eu posso até já preencher tudo. Aceleração negativa, aceleração negativa. Então aqui a velocidade é positiva e aqui a velocidade é negativa. E aqui em cima? Aqui em cima é nula, né? Isso. Então tá aqui nossa resposta. Letra A, a pergunta era o quê? Qual a velocidade escalar inicial, né? Então, vamos nos valer da função horária da velocidade. Velocidade final, vamos pegar um dado que já é comum pra gente, né? Um ponto muito fácil, ó. Quando o tempo é 10, o espaço é 10, tá? E vamos pegar também para substituir na sua verdadeira função. Para isso, a gente vai primeiro usar isso aqui, ó. Velocidade final é igual a inicial mais A vezes T. Quando a velocidade final é 0, a inicial eu não sei quem é, menos o A, mas o tempo eu sei que é 10. Tá bom? Vou passar esse menos 10A para o primeiro membro, então fica 10A igual a VO. Então, S é igual a SO mais VOT mais metade de AT2. Olha o que nós vamos fazer. De novo, vou pegar o mesmo ponto. Quando S é 10, o tempo é 10, né? Ó. Então, 10, posição inicial 0, mais velocidade inicial. Você lembra que a velocidade inicial nós tínhamos dito que era 10A, né? Vezes o tempo, que é 10, mais metade de A vezes 10 ao quadrado. Então, 10 é igual a 10VO mais 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 2 dá 50A. Como a velocidade inicial é igual a 10A, agora ficou fácil, né? Onde tem velocidade inicial, vou trocar por 10A. Então, 10 é igual a 10 vezes 10A mais 50A. 10 é igual. Ora, 10 vezes 10 dá 100, mais 50, 150A. Tá? Igual a 10. 150 vai passar dividindo. Vamos cancelar um zero com um zero. Então, a aceleração é 1 sobre 15 metros por segundo ao quadrado. Como a velocidade inicial é 10 vezes A, então 10 vezes 1 sobre 15 dá 10 sobre 15. Ou seja, 2/3 de metros por segundo. Simplificando, né? Todo mundo aqui por 5. Tudo bem? Eu acho que automaticamente a gente já fez a A e a B, né? Percebe que eu nem coloquei aqui o item B. Mas se a gente voltar, a gente já resolveu lá. E ele diz o seguinte, qual seria o valor de uma velocidade quando o tempo fosse 15? Ou seja, bem por aqui, talvez, né? Quando o tempo fosse 15. Bom, fácil. V1 é igual a velocidade inicial 2/3 menos a aceleração 1 sobre 15 vezes o tempo, que é em 15 segundos. Cancela 15 com 15, fica 2/3 menos 1. Então, 2/3 menos 1 é menos 1/3. Tá? Então, a velocidade seria de menos 1/3 metros por segundo. Isso é verdade? Vamos ver. Diz que a velocidade é menor que zero nesse trecho. Ah, então, verdade. Tranquilo? Muito bem, galera. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. Né? Se inscreva no nosso canal, Professor Edson Moraes, ative o sininho para receber as notificações. E você, nosso aluno da EREM ABC, vai lá nessa página, tenta fazer agora as outras questões. Você pode achar que as páginas se repetiram, né? Mas você vai ver que tem algumas questões que você só conseguiria fazer agora. Um abraço e até mais.